Atualmente, no nosso país, a gente pesquisa no YouTube vídeos referentes ao cultivo do cacaueiro e a gente encontra muitos vídeos com o tema cultivar cacaueiro não ficou para amador. Agora, é necessário entender que o amadorismo está em quem se gloria que cultivar cacaueiro não ficou para amador. Porque veja bem, como é que um país como o Brasil vai querer soerguer a cacaucultura nacional, vai querer fazer frente a outras nações que estão no ranking na frente na produção de cacau, de amêndoa de cacau, e se enveredou para um sistema de produção de cacaueiro no Brasil diante de mudanças climáticas, aumento de temperatura, redução da umidade relativa do ar em função do calor em excesso. E com esse sistema de cultivo de cacaueiro que não tem nenhuma garantia de longevidade produtiva para as áreas de cacaueiros, e se usa clonagem e a tecnologia é necessária, a melhoria de produtividade é necessária. Mas acontece que o sistema de produção de cacaueiro no Brasil não tem lastro para garantir até se percorrer esse caminho para se chegar a se destacar como um dos maiores produtores de cacau no mundo. Não tem. Porque, em primeiro lugar, o cacaueiro ele necessita das folhas na sua integridade para produzir fotoassimilados. Surgiu essa ideia de se plantar cacaueiro a pleno sol, não foi agora. Em 1938, Sóstenes Miranda, o engenheiro agrônomo do Instituto de Cacau da Bahia, ele lançou um livro. Esse livro tem como título Sobreamento dos Cacauais, por Sóstenes Miranda. Ele era chefe do Departamento Técnico Agrícola do Instituto de Cacau, agrônomo, graças a Deus, Sóstenes Miranda. E esse livro, ele, com essa COP30, os homens e mulheres brasileiros que se julgam pensantes na cadeia produtiva do cacau deveriam reeditar esse livro. Já é uma proposta de vivência de educação ambiental para quem pretende cultivar cacaueiro ou quem já cultiva o cacaueiro. E aí o que acontece? Naquela época, Sócio Miranda já criticava esse sistema de cacaueiros sem sobreamento a pleno sol. Em 1938, imagine, naquela época o clima estava altamente equilibrado. E nos primeiros anos de cultivo de cacaueiro a pleno sol, o volume de colheita é maior, mas acontece que quando vai se estabelecendo roças, elas vão ficando mais velhas, há uma regressão de produção, porque a regra principal de manejo de solo em região tropical é solo protegido contra a incidência de luz solar direta e solo que seja reabastecido de forma contínua com matéria orgânica, biomassa, que é oriunda dos galhos das árvores, de frutos, flores e folhas que vão caindo sobre o solo. E é interessante a gente observar o seguinte, que essas áreas de cacaueiros a pleno sol, elas não têm condições de garantir nenhuma performance para que o país realmente
tenha hegemonia na produção de cacau no mundo. Não tem, porque é uma coisa de alta produtividade, mas é curta, porque a folha do cacaueiro é glabra, ela não tem pelos. E Deus criou o cacaueiro que tem habilidade ecofisiológica para vegetar debaixo de árvore de sombra, porque quando a folha do cacaueiro é exposta à ação direta da luz do sol, há uma regressão, há uma inibição de crescimento da área foliar. Aí vem o quê? O envelhecimento precoce. E essas áreas, a maioria dos solos que estão se cultivando cacaueiro são solos altamente degradados, solos que são pobres de matéria orgânica. Muitas áreas que eram pastagens, o gado foi pisando, compactou. E aí é o seguinte, é pobre de matéria orgânica. O sistema radicular do cacaueiro é raso. Ainda que se plante com berços ou cova, né, profundos, ao longo do tempo, com a mecanização, a exposição desse solo à luz do sol, vem a morte da cadeia alimentar do solo, porque quem garante a fertilidade do solo tropical são as micorrizas que Deus criou, que é a interação de fungos e raízes. E com isso, as temperaturas são altas, eles estão plantando cacaueiro, supondo que é desenvolvimento com a tecnologia que expõe o solo à irradiação direta do sol, da luz do sol, e planta uma muda de cacau clonada, e acontece o seguinte, que aquele solo, ele é pobre em matéria orgânica. Eles fazem aqueles camaleões e vão plantando as mudas de cacaueiro, mas acontece que vão deixando um rastro de assinatura de morte para os cacaueiros. Por quê? Porque não existe ar com umidade suficiente para garantir o desenvolvimento em crescimento das folhas dos cacaueiros. Aí o que acontece? Cacaueiros que são implantados de pé franco, é seminal. Quando a gente recomenda plantar no campo, a gente tem que ir descobrindo o viveiro aos poucos, até tirar 100% da cobertura, para as mudas, as plântulas, se aclimatarem no viveiro à luz do sol. E se recomenda plantar em dias nublados ainda. Aí o que acontece? Se leva a muda, mas aquelas mudas seminais, quando chegam no campo, já tem um sombreamento provisório estabelecido. Porque o cacaueiro não adianta, não existe tecnologia no mundo que altere a ecofisiologia do cacaueiro, não existe isso não. É um ser vivo, é vegetal, não existe não. Ninguém sabe quem foi esse aí ou essa que inventou de dizer que clone é o piloto automático da cacaucultura. Então o solo é arenoso, não plante cacaueiro. Vai plantar cacaueiro em solo arenoso que não tem boa capacidade de retenção de água, há déficit de água nos períodos secos e vem o ataque de broca, de chileboros, mata cacaueiro de qualquer idade. Então, folhas de cacaueiro, copas de cacaueiro expostas à irradiação direta do sol não vai garantir hegemonia de produção de amêndoa de cacau em canto nenhum. Então não adianta. E aí o que acontece? Essa ganância de alta produtividade, a pessoa entra numa área de cacaueiro, quando o cacaueiro ele é clonado, que recebe a poda, os frutos ficam expostos. E aí vem aquela ganância, está se vendo muito fruto, mas acontece o seguinte, que o solo e as condições climáticas, edafoclimáticas, não vão garantir
uma longevidade produtiva dessas áreas não vai. O sistema foliar estagna, estaciona o crescimento, há um envelhecimento precoce porque cria uma cutícula amarelada. Aquilo ali não é deficiência de nitrogênio, não. Aquela cutícula amarelada é o excesso de sol. E nos galhos, o excesso de sol provoca o cancro do cacaueiro, que mata cacaueiro de qualquer idade. E aliado a isso, vai se aumentar o uso de agroquímico, porque tríplice, chupança, monalônio, vaquinha, ácaro, manhoso, chileboro e o cancro do cacaueiro são pragas e enfermidades que vão acometer os cacaueiros e esses cacaueiros não vão resistir. O tríplice é um inseto que tem um aparelho bucal sugador que quando ataca áreas com baixa sombra, ou déficit de sombra, ou a pleno sol, provoca o emponteiramento dos lançamentos novos. A planta retira do solo nutrientes para produzir fotoassimilado, para produzir drenos. Lançamento novo é dreno no cacaueiro. Aí o que acontece? O inseto vem, suga e provoca a morte do tecido meristemático e vem emponteiramento. E a planta fica com estresse, ela fica enfraquecida. Aí vem o monalônio, que é chupança, que tem um aparelho bucal sugador, suga os lançamentos novos, também provoca emponteiramento. E o monalônio chupança provoca a bexiga nos frutos, que diminui o tamanho dos frutos, quando o ataque é severo, consequentemente vai diminuir o tamanho das amêndoas e vai ter prejuízo, os frutos vão ficar deformados, porque não vão alcançar o desenvolvimento normal. As amêndoas, as sementes não vão ser preenchidas 100%, devido ao ataque de chupança. E o tríplice, quando ataca o fruto, ele deixa uma oxidação que enferruja o fruto e dificulta a colheita. Porque quem vai colher o fruto pensa que o fruto está de vez ou maduro e vai ter que raspar. E tem mais, cacau em semiárido, é necessário saber se as características organolépticas são as mesmas de cacaueiro, que é produzido em região de temperatura adequada para o cacaueiro. Porque quando eu trabalhei na Transamazônica, eu sou técnico em agropecuária, eu fui admitido dia 5 de março de 1980 na CEPLAC, para trabalhar no Departamento Especial da Amazônia, lá na região de Altamira, Pará. E eu me aposentei dia 3 de setembro de 2019. Quando eu fui trabalhar lá, a região tem período de 6 meses de seca típica e 6 meses de período chuvoso. Não tem estação definida lá. Graças a Deus. Havia uma maturação precoce dos frutos em função do déficit de água e excesso de calor. Período de seca que se esticava mais, era mais prolongada. Quando o agricultor ia colher o fruto já estava germinado, as sementes germinadas. E aí, se você vai colher lá em Fortaleza, né? Fortaleza, Ceará, Fortaleza, vai plantar cacau lá, ainda irrigado, mas o ciclo de maturação vai ter um desequilíbrio. E aí vai haver a maturação precoce. O fruto, a planta, ela faz a interrupção da sua ecofisiologia na emissão de seiva elaborada, porque senão a planta morre. A planta vai se livrar do fruto para poder sobreviver. Porque, como o cacaueiro é uma planta C3, não é planta típica a pleno sol, para ficar a pleno sol, os estômatos são fechados, porque a planta vai diminuindo a fotossíntese, diminui também o sequestro de carbono, e aí os frutos não vão ficar maduros como convém, e as sementes vão germinar. E a gente colhia fruto lá, no Pará, e fruto que achava que estava maduro, quando quebrava a cabaça, ele já estava germinando as sementes. Isso é o quê? Isso aí é um sintoma de que o cacau não ficou para se cultivar em semiárido. Não. Por quê? Me diga uma coisa, onde é que se acha cacaueiro vegetando?
naturalmente, onde é que é? Qual é o berço da origem do cacau? Do Theobroma cacau? As margens do rio Amazonas e do rio Orinoco. Então, quer dizer, o que acontece? Região de floresta tropical, é quente e úmido. Então é o seguinte, se cultivar no semiárido e se arborizar, colocar árvore de sombra, dava lá. Não é isso? Mas é necessário pesquisa, não é assim, é necessário pesquisa. Então o que acontece? Diminui a vida útil das folhas, elas caem porque os pulvínulos são rompidos, excesso de vento quente e seco. Ora, as brisas são mais intensas em área de cacau a pleno sol, porque o vento vai ficar correndo solto e até o reflexo da luz do sol sobre as folhas do cacaueiro, aquilo ali já produz um microclima de calor que vai desidratar os pulvínulos e vai provocar ruptura, ele vai rachar. E quando o pulvínulo da folha do cacaueiro, do pecíolo do cacaueiro racha, a folha cai de forma prematura. E como é que vai haver produção de fruto de uma forma contínua, sustentável? Então é necessário se entender o seguinte: aumenta o uso de agroquímico, aumenta o custo de produção. Se usando drone para aplicar agroquímico em cacaueiro, brisas e ventos intermitentes quente e seco, aí vai acontecer a deriva desses agroquímicos. Quem for aplicar, coitado dele ou dela, né, vai se intoxicar e a biodiversidade vai ser destruída. E a mosquinha Forcipúmia, ela necessita de morada. São áreas, são os nidificadores, entre aspas, da mosquinha Forcipúmia, que é a bromeliácea, é uma bromeliácea que ela vegeta nos galhos das árvores que sombreiam os cacaueiros. E aí esse agente polinizador natural que o nosso Deus criou, que é a mosca Forcipúmia, necessita de espaço, nidificadores que tenham umidade suficiente, temperatura suficiente para que ela venha sobreviver e fazer a polinização natural. E aí é o seguinte, essa questão de utilizar somente um tipo de planta, esse alto risco é o manejo monoclonal, né? Então não pode usar só um tipo de clone, porque se vier uma enfermidade que é própria daquele clone, vai levar todas as plantas à mortandade. Isso já aconteceu em países da África que foram implantar somente um tipo de clone. Isso é ganância. É uma ganância terrível para poder se colher muito. Se colher muito não adianta nada, porque se colhe muito nos primeiros anos, mas acontece que o monalônio vem, o trípis vem, que são insetos terríveis, que provocam o quê? Emponteiramento. Lançamento novo, ele vai lá e empontera. Então quer dizer que a planta precisa das folhas. O finado Paulo de Tarso Alvim, ele dizia que a folha do cacaueiro é a cozinha do cacaueiro. E precisa, os estômagos devem estar abertos. A temperatura do solo é alta, o cacaueiro não suporta altas temperaturas. É preciso um equilíbrio. E aí o que acontece? Solos que não têm, eles não são solos fofos, não é assim? Solos quentes, o cacaueiro ele não vai bem. E aí começa, as plantas ficam com o dossel raquítico, entanguido, como diz na linguagem popular. Não desenvolve, não tem turgescência. As folhas vão desenvolvendo e logo ficam velhas antes do tempo. É o envelhecimento precoce. E há também a queda prematura de flores. Aí eles, para mostrar, não sei para quem, eles fazem intercalado faixa de cacaueiro com quebra-vento. Isso não vai resolver. A planta precisa receber a sombra moderada, entre aspas, é no dossel. Não é do lado, é no dossel.
Então não adianta. Olha, a gente não pode falar aqui acerca de planta C3, mas pesquise aí. Ou no livro, na internet, vai ver o que é uma planta C3 e o que é uma planta C4. Então não foi à toa que a CEPLAC montou o CEPEC e contratou, fez concurso, contratou profissionais para estudar, para pesquisar. E aí, outro dia eu encontrei uma pessoa aqui em Valença, na Bahia, ela querendo justificar o desmonte da CEPLAC com esse argumento, dizendo que hoje todo mundo já sabe trabalhar com cacau. Olha, essa história de dizer que plantar cacau não ficou para amador, está sendo para amador. Plantar cacaueira pleno sol com esse sistema aí, expondo as folhas à incidência direta da luz do sol, as folhas envelhecendo de forma precoce, ataque de tríplice, de monalônio, enquanto a área estiver nova, é tudo céu de brigadeiro. Mil maravilhas, né? Mas acontece que a cultura vai se estabelecendo, vai ficando velha, já está provado, monocultura é um problema. Já é um problema. A monocultura debaixo de árvores já é problema. O cacaueiro, a monocultura do cacaueiro, ainda que tenha sombra moderada com árvore já é problema, porque você vai ter que importar fertilizante de fora, porque só se tem uma cultura, só tem um sistema radicular. Quando se tem um sistema radicular único, né? O que acontece? A cadeia alimentar do solo, ou a cadeia alimentícia, ela é pobre. Ela é pobre. E aí o que acontece? Deus criou o solo na região tropical para que a micorriza faça a diferença. E aí a ciência já provou que quanto mais calor, mais solo quente, seco, menos micorriza. E aí é preciso ter também sobre o solo biomassa, que é oriunda dos galhos das árvores de sombra que cai sobre o solo, para que haja as relações tróficas no solo. Os fungos que compõem a micorriza, que fica ali na rizosfera, no espaço entre a raiz e solo, esses fungos vão ter uma sociedade com o sistema radicular do cacaueiro, e é isso aí. O que faz o solo tropical ser fértil é a cadeia alimentar ampliada. Aí o que se faz? Nos primeiros anos se coloca, tanto fertilizante sintético, se coloca, a planta vai produzir, mas só que os próprios fertilizantes, eles já promovem a morte da cadeia alimentar do solo. Deus criou tudo perfeito. Agora o homem, a gente é que complica tudo. Não é assim? Então não adianta, é necessário entender o seguinte, quem é o amador? Amador o amadorismo está em quem aparece nas manchetes dizendo que está sendo bola da vez. O amadorismo está nesse sistema de cultivo do cacaueiro a pleno sol. É um tecnicismo empírico isso aí. Plantar cacaueiro a pleno sol é empirismo. É um tecnicismo revestido de empirismo. É empírico. Isso aí não tem base nenhuma científica. Então não adianta. As leis, os princípios ecológicos, a gente não pode querer burlar, driblar, que não vai. Então é o seguinte, não existe nenhuma perspectiva para que o Brasil venha resgatar posto de maior produtor de cacau, não. Porque quando estiver no meio do caminho, vai ter que voltar tudinho, porque as áreas estão todas degradadas e destruídas através de ventos. Porque cacaueiro não suporta a incidência de vento intermitente. Não suporta. Nem citro suporta.
O cafeiro, as áreas de cafeiro. Lá no Espírito Santo, eles já estão. Espírito Santo, eles estão. Já fizeram pesquisa para cultivar cafeiro debaixo de árvore, cacaueiro sombreado. Entendeu? Então, essa ganância, não, planta cacau a pleno sol. Ele, de fato, ele produz no primeiro, no segundo ano, mas acontece que o sistema radicular vai ficando velho, a cultura vai ficando velha, só existe um sistema radicular, aí se cria até uma barreira para que as águas da chuva se infiltrem, porque não tem árvore. Imagine, o Capô Bianco escreveu com a equipe dele aquele livro, a biodiversidade na Amazônia brasileira. E eles descobriram que na floresta amazônica existem árvores que têm um sistema radicular mais profundo, que na época da seca típica da região, o sistema radicular mais profundo vai buscar água nas partes mais baixas do solo. Onde é que existe isso, esse sistema hidrológico no solo? Essa regulagem hidrológica não vai existir em solo que tem cacaueiros cultivados a pleno sol, não vai existir. Aí o que acontece? Sem a presença das árvores de sombra, os ventos ficam quentes, secos e velozes. Aí, na área onde tem o cacaueiro cultivado a pleno sol, aquele vento vai impulsionar as nuvens daquela área para cima e elas vão ser dissipadas e vão ser empurradas. Quando chove, as nuvens têm que estar muito pesadas, porque as nuvens têm que ser muito pesadas para poder baixar, para se precipitar, porque tem um colchão de ar quente seco empurrando as nuvens para cima. Aí as chuvas vêm muito pesadas e vem um estoró, aí alaga tudo. Aqui na Bahia, tem áreas aqui que não é área de risco, mas que as enchentes, os solos foram alagados com área de cultivo de cacaueiro. Por quê? Porque os rios estão assoreados. Aí vai se pensar que somente investir em adubação pesada, não é isso? Para poder aumentar o volume de colheita de cacau, a produtividade vai resolver? Não vai. Então, se você tem uma roça de cacaueiro a pleno sol, se prepare. Ou você planta o sombreamento definitivo, ou então você vai se preparar para se frustrar. Então o amadorismo está na pessoa que diz que plantar cacau não ficou para amador. Agora veja, amador é aquele que realmente está plantando cacaueiro sem respeitar as exigências ecofisiológicas do cacaueiro. Então é assim, sabe? Nós não vamos ter, o Brasil não vai ter condições, tira o cavalinho da chuva, como dizia minha avó, né? Entre aspas. Nossos avós, porque o Brasil, não, com esse sistema de cacaueira pleno sol, o Brasil não vai conquistar posto de maior produtor de cacau do mundo, não. Porque olha aí os países da África. Será que não tem exemplo? As mudanças climáticas. Está se falando que o mundo sem chocolate, entre aspas, a imprensa internacional vem falando, vem alertando, porque eles não são cientistas, mas eles são jornalistas, eles estão vendo a realidade. Então, como é que o Brasil vai para onde? Não vai para canto nenhum, não, viu? Não vai, não vai. Não vai porque está escrito. Deus colocou o homem no jardim do Éden para lavrar e guardar, Gênesis 2,15. Então, não é radicalismo, mas não, é a realidade. E eu trabalhei, não estou me engrandecendo, trabalhei nessa área aí, extensão rural, trabalhei em pesquisa em educação na Zemar, uma das Zemarc aqui de Valença, Bahia, uma das Zemarc da CEPLAC. Eu trabalhei na CEPLAC de 5 de março de 1980 até 3 de setembro de 2019. É isso aí. Pegue todo o catatal das pesquisas da CEPLAC. Está aqui, o livro de 1938. Eu estou com ele aqui na mão. Não porque eu tenho aqui na mão, mas pegue todas as pesquisas, pegue esse sistema o mais novo
Ciência, Tecnologia e Manejo do Cacaueiro. Segunda edição, quem organizou foi o Raul René Vale, o editor, 2012. Todas as abordagens que se faz de cacaueiro é o seguinte: sombra deficiente, falta de sombra definitiva, o sombreamento moderado, ataque de tripes, monalônio, ácaro, manhoso, chileboros e o ataque da enfermidade que é o cancro do cacaueiro. Sempre assim. Toda a pesquisa da CEPLAC, toda, desde 1938. Agora faça as contas, não é isso? Existe esse livro. Eu tenho ele aqui, graças a Deus, e outras pessoas têm. Em 1938, o pesquisador Sócio Miranda fez uma pesquisa acurada. Ele determinou o peso de amêndoa, de cacau, ele determinou o volume de colheita, está aqui no livro, tudinho aqui ele fez, e determinou que realmente, nos primeiros anos, a produtividade é maior. Mas não tem garantia de sustentabilidade, porque tríplice e monalônio, as pragas do cacaueiro, atacam o cacaueiro que estão com deficiência de sombra. Porque Deus criou o cacaueiro e colocou debaixo dos dosséis de árvores em ecossistema. Eu nunca vi, mas é assim. Eu encontrei o urucunzeiro, a gente encontra na floresta amazônica, lá no Pará, e lugar a pleno sol. Mas cacaueiro, os pesquisadores nunca encontraram cacaueiro na mata vegetando a pleno sol. Então veja só, a planta é C3, as folhas envelhecem mais rápido, a queda prematura, porque o pulvínolo ele rompe excesso de sol, de luz, e não há expansão da área foliar, porque o sol ele faz a folha do cacaueiro envelhecer de forma precoce, antes do tempo. E aí vem vento intermitente, vento quente e seco, como a gente vê aí, essas áreas todas descampadas, se planta a muda de cacaueiro, ou clonado, ou seminal, a pleno sol. Aí no buraco aí, ó. Agora veja, aí tudo descampado, o céu azul, as nuvens tudo lá em cima. Por quê? Porque não tem árvore. Aí as nuvens são dissipadas. Então, plantar cacaueira a pleno sol é amadorismo. E aí é que está o amadorismo, porque não tem sustentabilidade, nem adianta. E aí o Brasil não vai para frente, não. O Brasil não vai para frente em nada, né? Só vai regredindo. É o que o outro Primavera chama, que diz que esse desenvolvimento aí, essa tecnologia, é regressão ecológica. A pior coisa é essa regressão. Aí está se vendo, os países da África estão sofrendo, tem países que já estão deixando de cultivar o cacaueiro, estão partindo para outras culturas que são mais resistentes às mudanças climáticas. Aí fica com essa história, pois é, não vai para frente não, viu? Não vai, não tem condições. Mas se cair na real, vamos recuperar as matas ciliares, nascentes, vamos fazer um manejo agroecológico, vai conversar com o Ernest Ghost, vai fazer curso, vai lá com ele. É preciso a gente se humilhar, entendeu? Clone de cacaueiro não é piloto automático da cacauicultura. Essa frase foi Deus que me deu. Eu não vi em canto nenhum, não. E foi Deus que me deu. Não é piloto, todo mundo sabe o que é um piloto automático, né? O piloto automático, ele substitui o piloto de avião e ele faz tudo sozinho. Cacaueiro não pode fazer o serviço que a mata ciliar faz para beneficiar o cacaueiro. Então é tudo interdependente. Aí se criaram uma monoespécie. Só existe uma espécie botânica, é só o cacaueiro. Ele não depende de mais ninguém. Não é bem assim, não. É assim que criaram, né? Essa monocultura, ou seja, o cacaueiro é um mundo, é uma bolha de sobrevivência. É só ele, a biodiversidade não existe, é só o cacaueiro negativo. Então, vai plantando cacaueiro a pleno sol, vai plantando, que o Brasil não vai chegar em canto nenhum.
Não vai. Aí as outras nações, quando cair na real mesmo, vão começar a plantar cacaueiro debaixo de árvore, de sombra. Aí o Brasil vai ficar com canequinho atrás e não vai. E aí o pior não é isso, é porque não tem assistência técnica de extensão rural, presencial, os agricultores familiares ficam, não são todos, mas quase que a maioria, e todo mundo quer plantar cacau a pleno sol. Outro dia eu vi um vídeo aí que um profissional de assistência técnica ele estava recomendando plantar cacaueiro com sombreamento, né? Mas aí ele chegou lá, a área estava com um ataque tão forte de monalônio, um ataque forte de monalônio que aí o cacaueiro plantado a pleno sol numa área de declive, o solo com uma baixa capacidade de infiltração de água, porque olha, o solo tropical fica exposto à luz do sol na mecanização, já cria o encrostamento, já vai ficando impermeável o solo. Até o cacaueiro, agora veja, não tem sombra nenhuma. Até o dossel do cacaueiro plantar. Aí toma-lhe máquina em cima. Já houve muito pisoteio de gado e de máquina compactando o solo. E aí vai plantar o solo, o cacaueiro, a raiz é muito sensível, né? O cacaueiro é uma planta que é de região quente, mas é necessário que se tenha um equilíbrio de temperatura. Então o Brasil não vai chegar em canto nenhum não, viu? Com essa onda aí. Estão fazendo loucura, é loucura. E porque se nós estivéssemos num país sério, que tem uma Constituição que ninguém respeita, né? Esses camaradas iam ser punidos. O quê? Lá nos Estados Unidos, lá na Geórgia, lá em Lawrenceville, eu passei 3 meses lá. Se o camarada não podar as árvores, nem cortar a grama como convém, ele é intimado a fazer como é para fazer a prática. Agora veja, o indivíduo está destruindo tudo, plantando áreas contíguas de cacaueira pleno sol, destruindo toda a biodiversidade, acabando fazendo uma irrigação predatória mesmo, destruindo, porque a gente retira a água para irrigar, a mudanças climáticas, altas temperaturas, a perda de água por excesso de calor, evaporação, aí não faz o plantio, não recupera a nascente, nada, não planta árvore, aí vai querer água? Não vai água não, vai ficar tudo deserto, né? Pois é. O Euclides da Cunha escreveu aquele livro Os Sertões, na introdução, nos primeiros capítulos, ele mostra por que surgiram, como é que surgiu o deserto e por que surgiram as caatingas no Brasil. Porque os fazendeiros queriam derrubar a mata para se sentir poderoso, com poder nas mãos, em vendo longas áreas desmatadas. Leia o livro Os Sertões de Euclides da Cunha, leia. Aí você vai ver que na realidade é assim. O camarada pega um drone e filma aquele mundão velho de uma área grande de cacau na plena sol. Ele está pensando o quê? Porque é poderoso, vai ser o maior produtor de cacau do mundo. Vai nada. Daqui mais uns anos, aquilo ali, olha, o negócio vai ser uma tristeza. Aí vai ter que fazer, voltar, passar limpo, tudo. Aí vai ter que plantar a sombra, aí já está tarde demais, porque o excesso de ataque de tríplice e monalônio, inseticida não resolve não, não resolve. Não resolve porque a falta de sombra é o clima adequado para que o inseto venha atacar os cacaueiros.